Pronto, começou. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião online do núcleo da ABC2 em Maceió. É um prazer muito grande ter vocês aqui, né? Acho que todo mundo já me conhece, eu sou Edivonaldo. Atualmente a gente serve aqui a Deus no grupo ABC2 Maceió como líder. E a gente está, né, nesse mês de março, homenageando as mulheres com a série Mulheres na Ciência e Teologia, né? E a gente já teve duas apresentações, né, uma com a Séfora, outra com a Thaís. E na noite de hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a Victoria Zalewski. Espero ter pronunciado certo, né? Vicky, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande ter você aqui, né? Ela que é autora de livros, né, na área de teologia. Ela também é licenciada em letras e é mestre em letras. E também já participou de alguns programas, como alguns podcasts, como o Bibotalk, né? Falando sobre alguns temas. E ela que também é líder, gente, do núcleo temático da ABC2 de letras, certo? E a gente fica muito honrado com a sua presença aqui. E hoje ela vai falar sobre uma linguista brasileira, eu espero pronunciar certo, Ingendore Vilhassa Koch. É um nome bem difícil. E a gente vai conhecer hoje sobre essa personagem, sobre essa linguista brasileira. Vicky, fique à vontade para que caso queira complementar algo da sua biografia, fique à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui. Beleza. Se estiver cortando o meu som, vocês me avisam, tá certo? Ok? Então, gente, obrigada pelo convite. Quando o Ed me convidou, deu essa teologia ou da ciência. E eu tô tentada a falar da teologia, porque hoje eu curso teologia, né, como segunda graduação. Mas eu pensei, não, vou pegar então uma cientista, né, especialmente por causa desse lugar que eu vim do mundo das letras, sou licenciada e mestre em letras, e sou professora de alemão também. E eu decidi falar sobre uma linguista que eu gosto muito, e ela faleceu recentemente, faleceu em 2018, mas eu tenho certeza que a apresentação vai ser bem abrangente também para quem não é da área, e para inspirar também meninas e mulheres na ciência, né? Então, vou compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certinho, mas eu acredito que sim. Minha apresentação. Vocês estão enxergando bem? Eu estou sim. Certo. Então, gente, foi essa personagem, né, essa cientista que eu escolhi. E, como eu falei, mesmo para quem não é da área de letras, vai ser bem interessante a apresentação dela, porque eu acredito que, para quem é da Enguedor, ela nos dá um panorama da própria universidade no Brasil. É muito interessante, a gente pode conversar depois também, como, pesquisando sobre ela, como a nossa universidade no Brasil ela é recente. Se a gente pesquisa, eu vou mostrar para vocês como é que surgiu o curso de letras no Brasil. É uma história muito recente, gente. A gente vai se comparar com a Europa, não tem comparação, né? A gente sabe que, infelizmente, a colonização, ou, elas chegaram muito tarde no Brasil, depois com a família real, né? Então, a nossa história universitária, ela é muito recente. E eu escolhi falar, então, da Ingedor Grünfeld Vilaça Koch. Ela tem dois sobrenomes alemães, o Grünfeld e Koch, e não é por menos, depois eu vou falar para vocês por quê. Então, ela nasceu em 33 e morreu recentemente em 2018. E aí, uma pequena apresentação, só para mostrar. Antes de falar dela, eu queria falar do contexto do português e do curso de letras no Brasil. Que, de novo, é muito interessante para quem é de qualquer área, porque a gente percebe como nossa universidade é recente, como os nossos cursos universitários são recentes. Depois eu vou falar um pouco sobre a área que ela atuou, que é a linguística textual, uma breve biografia dela e quais foram as produções acadêmicas. Então, só para vocês entenderem, essa aqui é uma foto de um colégio, né, de moças nos anos 50. E é uma foto que eu peguei da rede salesiana, né? Mas para a gente pensar, como é que era o ensino de português nessa época?
Quem é da área de letras provavelmente conhece essa história, mas o português sempre ele foi ensinado como um sistema, né? Então você aprende regras, aprende as regras ortográficas, gramaticais, e também ele sempre foi muito baseado nos poetas, então eu ilustres. E o português era isso, né? Decorar regras e ler esses poetas. E era muito baseado no ensino de latim. Então eu não sei, às vezes alguém tem um parente mais antigo, o que é difícil, pelo menos na minha realidade, os meus avós não concluíram a escola, né? Mas se a gente pega, assim, pessoas, às vezes, mais de elite e tal, era muito comum que as pessoas tivessem latim na escola. E o ensino de português, ele era muito parecido com o ensino de latim. Português na escola. Então, aqui a gente tem uma fala da Magda Soares, quem é da letras conhece também, ou da pedagogia, ela fala sobre a alfabetização, e ela explica como é que era o ensino de português nesse período. Ela diz assim: em todo esse período, a concepção de língua que informava o ensino de português foi a concepção de língua como sistema. Ensinar o português era ensinar a conhecer o sistema linguístico, ou apresentando e fazendo aprender a gramática textos para buscar neles estruturas linguísticas, que eram submetidas à análise gramatical. Então, eu vou aprender quais são as regras, e depois eu vou ler textos e ver como é que são as regras dentro dos textos, né? Eu vou ler poesia para ver as regras na poesia. Também tinha muito aquela coisa de, isso eu acho legal, inclusive, de se expressar a poesia, ler em voz alta, fazer entonação. Esse era o ensino de português. E a entrada da linguística no Brasil. E essa visão da língua portuguesa do ensino, ela vai mudar junto com o curso de letras. Mas antes, para vocês verem um exemplo, só deixa eu fazer uma coisa aqui, minha tela está apitando aqui. Aqui, gente, era uma gramática, tá? Muito vendida na época. Aqui, do Napoleão Mendes de Almeida, a gramática metódica. Ela é bem antiga e já nos anos 50 ela tinha sei lá quantas edições. E, por exemplo, no início da gramática, vocês viam o que se ensinava no... Então, aqui tem o currículo, né? Primeira série, né? Primeira série do ginásio. Leitura e interpretação de excertos breves e fáceis de prosadores e poetas. E se vocês verem ponto 2, estudo gramatical e propósito da língua. Da leitura. Oração, tipos de oração. De português com a área que a Enguedor ela atuou. Mas e agora, então, como é que nasceu o curso de letras no Brasil? Ele é bem recente, na verdade. O primeiro curso de letras que a gente tem... Claro, sempre tem um debate qual foi o primeiro, né? Porque tem uns que dizem, esse aqui pode ser, pode não ser, será que isso, outro era um curso de letras? Mas, oficialmente, o primeiro curso de letras que a gente tem, oficial, né, na história, no Brasil, ele surge em 1933, que era na Faculdade de Filosofia, Ciências que virou a PUC São Paulo, tá, em 1946. Então, o primeiro curso de letras que a gente tem na história do Brasil veio em 1933. Então, a gente pensa aí que na próxima década ele vai fazer 100 anos, não é tanto, tá? A gente tem que ter isso em mente. Quando você pega, sei lá, a história dos cursos universitários da língua alemã na Alemanha, quantos séculos eles se debruçavam sobre a língua alemã, né? E aqui no Brasil, então, a gente vai ter o quê? Menos de um século de história do curso de letras. Getúlio Vargas, ele fundou a Faculdade Nacional de Filosofia, né? Que aí ela era dividida em seções. Tinha o ensino, então, de filosofia, o ensino de letras, ciências e pedagogia, se eu não me engano. E um dos objetivos dessa Faculdade Nacional de Filosofia era formar, então, professores, né? Principalmente para os colégios. Em 1957, a gente tem a criação do setor de linguística da divisão do Brasil, que no futuro viria a ser o FRJ. Por que eu digo isso? Porque agora a gente entra na parte da ciência, por assim dizer. Falando sobre ciência, quando a gente fala da linguística, né, que não entrando por menores, mas a linguística
ela tem o objetivo científico de descrever a língua, de entender como a língua funciona, e não de dizer, você deve escrever assim, você deve escrever assado. Não, a linguística, ela vem como ciência para descrever a língua, né? Recente ainda, ok? Em 1962, então, o Conselho Federal de Educação abriu espaço para a linguística nos currículos do curso de letras. Então, se a gente for entrar assim oficialmente, a linguística no Brasil, ela vai chegar em 1962, a área da linguística, né, como ciência nos cursos de letras. Então, a área da linguística é mais recente ainda. Foi criado o Departamento de Linguística no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Unicamp, esqueci de colocar aqui. E em 77, então, foi fundado o famoso Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp. E esse foi, então, o primeiro departamento de linguística no Brasil. E a Unicamp foi a primeira universidade com um bacharelado e uma pós em linguística. Então, esse foi um marco histórico. Por que eu estou trazendo isso? Porque a Inguedor, que eu apresentei para vocês, ela foi professora na Unicamp. Então, ela foi como uma pioneira no Brasil na área de linguística, justamente nessa instituição. De novo, para vocês verem como o curso de letras e principalmente a área da linguística no Brasil é recente. E agora invertendo, né? Na verdade, eu vou falar da linguística textual depois. Quem foi a Inguedor Grünfer Vilaça-Collor? A gente tem muita pouca foto dela na internet, tá? Ela tá bem velhinha. Isso aqui foi uma das melhores que eu encontrei. O que é interessante? A Inguedor, ou a Ing, como ela é chamada, ela nasceu na Alemanha, em 33. E aí vocês sabem perto de que evento, né? Ela veio para o Brasil em 39, um pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Ela veio, então, ali com 6 anos, lá em 1955. Então, ela vem com a família um pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E a parte triste da história é que a família dela era uma família de judeus. Então, o vô dela morreu no campo de concentração, ele era médico, e o tio dela morreu em Auschwitz, né? Um campo de extermínio, campo de concentração em Auschwitz. Então, eu fico pensando, se a Enguedor não tivesse imigrado para o Brasil em 39, pouco antes da Segunda Guerra, ela não teria, né, chegado a ser uma figura no Brasil. Provavelmente teria morrido com a família em um campo de concentração. Então, é uma história bastante forte, assim, para a gente pensar. Então, uma pequena biografia dela, né? Ela é formada em Direito. Ela se formou em Direito na USP em 56. Em 59, ela se casou. Então, em 74, Filosofia, Ciência e Letras Castro Alves. Que faculdade é essa? Hoje ela não existe mais com esse nome. Eu não descobri se essa faculdade de letras foi pegada por uma outra universidade, como aconteceu. E já em 76, antes ela terminar o mestrado, ela se tornou professora universitária na PUC de São Paulo. Então, durante o mestrado dela, ela se torna professora universitária, e com 2 graduações, né? Letras e Direito. Isso nos anos 70, né? Uma mulher nos anos 70 com 2 graduações. Em 77, então, e em 81 ela concluiu o doutorado dela, que foi sobre argumentação em língua portuguesa. E em 87 ela começou a atuar como professora na Unicamp. E aí que surge o grande nome dela, por assim dizer, na Unicamp. Falei para vocês que foi um dos lugares pioneiros em linguística no Brasil. E ela foi professora na Unicamp, né, no curso de letras. E ela foi responsável pela implementação da área de linguística textual, que é uma área que depois vou explicar logo para vocês o que é, mas que muda a nossa concepção de trabalho com o texto. E aí, com esse movimento no Brasil, a gente tem uma virada, então, no movimento de trabalho com o texto. Em 92, ela realizou o pós-doutorado em Tübingen, na Alemanha. E aqui tem um relato de um amigo dela, que é o Marcus, que foi um linguista muito importante também, da área de português, e ele fala de como é que era a convivência com ela, né? Ele diz assim: meu contato com a história de Inguedor começa 20 anos antes,
quando aprendi a conhecê-la no início dos anos 80, no Departamento de Português da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi uma agradável descoberta para mim encontrar ali uma interlocutora com os mesmos interesses e que se tornaria uma grande amiga. Surpreendente naquele momento foi conhecer alguém que dominava com perfeição o idioma alemão, o que lhe dava a imensa vantagem de trazer para o nosso meio linguístico ideias de autores desconhecidos por brasileiros. E isso é muito importante, porque ela vai conseguir pegar todo esse conhecimento que circulava na área da linguística na Alemanha e trazer para o Brasil. A gente sabe que a linguística era muito influenciada, por exemplo, se a gente vê os primeiros linguistas aqui no Brasil tinham contato com os Estados Unidos, por exemplo. E a Ingedor, ela consegue, então, trazer esses pensamentos dos linguistas da Alemanha. E aí, como é que a linguística textual chegou no Brasil? A linguística textual chega no Brasil a partir dos anos 80, e foi a partir de 3 obras importantes. Em 81, a gente teve um trabalho publicado pelo Dr. Ignacio Antônio Neis, se chama Por uma Gramática Textual, numa revista da PUC. Teve um trabalho do Marcuski também, na série de debates, uma revista, aí é uma imagem meramente ilustrativa, um trabalho chamado Linguística de Texto, que é e como se faz. Esse trabalho, ele se tornou clássico na área. E, finalmente, no mesmo ano, teve a publicação do livro Linguística Textual, introdução da Ingedor Koch com a Leonor Lopes Fávero. Então, esses 3 livros, eles foram responsáveis por abrir a área de linguística textual aqui no Brasil. E como vocês veem aí, né, a Ingedor, ela foi uma das pioneiras nessa área aqui no Brasil e implementou essa área na Unicamp também. Esse livro foi bem importante. Mas, então, o que é linguística textual? Não vou me aprofundar tanto nisso, né? Até porque tem pessoas de diversas áreas aqui. Então, um pequeno trecho da própria Koch. Ela fala assim: a linguística textual constitui um novo ramo da linguística, que começou a desenvolver-se na década de 60 na Europa e, de modo especial, na Alemanha. Sua hipótese de trabalho consiste em tomar como unidade básica, ou seja, como objeto particular de investigação, não mais a palavra ou a frase, mas sim o texto, por serem os textos a forma específica de manifestação da linguagem. Pode parecer uma coisa simples, mas você tirar o foco da palavra, tirar o foco da frase, vamos observar, fazer uma análise sintática dessa frase, e você observar o texto como um todo, é uma grande virada, tá? Isso depois vai se aplicar na escola. Então, quando a gente pensa no trabalho com gêneros textuais na escola, vou trabalhar com uma receita, vou trabalhar com um poema, qual que é um princípio comunicativo do aluno escrever uma redação, uma carta aberta, tudo isso passa por esse entendimento que a frase não é mais a unidade mais importante, mas sim o texto como um todo. Então, isso vai afetar diretamente a questão na linguística, quanto no próprio ensino de língua portuguesa. E aí, só para vocês terem uma ideia, então, das obras, ela tem muitas obras nessa área da linguística textual. Então, vocês talvez na escola já tenham ouvido falar sobre coerência e coesão no trabalho com os textos, e são 2 temas que ela se debruça bastante. Coerência textual, coesão textual, interação pela linguagem, o texto e a construção de sentidos. Ela tem também uma outra introdução à linguística textual, as tramas do texto. Esse escrever e argumentar, eu tenho aqui também, né? São esses 3 livros de baixo, do meio, eles são mais didáticos, por assim dizer, né? Então, qualquer pessoa pode, por exemplo, comprar esse escrever e argumentar, e, enfim, ele ensina a escrever e argumentar, né? Por assim dizer. Só que ela tem os insights dela a partir da linguística textual, e tem coisas que eu acho geniais, assim. Então, tem esses 2, ler e compreender, e ler e escrever, também. E também tem um livro em diálogo com outras autoras, né? Ela é coautora em Intertextualidade e Diálogos Possíveis. Tem outros ainda, né? São vários textos. Eu vou passar um pequeno vídeo. Acho que tem como, né? Vamos fazer um pequeno texto? Um pequeno teste? Tem sim, Vicky. Pode ficar à vontade. Vamos ver se dá certo. Mas só para vocês verem um pouquinho dela,
porque ela faleceu bem recentemente. Então, as últimas coisas que a gente tem são dela bem idosa, né? Vamos ver se... Aqui. Deu para ouvir? Daí o postão comigo. Sim? Sim, agora só parou. É só para ver se estava certo. Tá certo. A ideia surgiu porque nós percebemos que havia uma lacuna muito grande na área, né, de livros voltados para o ensino de compreensão e de leitura. Então, mostrando as estratégias, as técnicas, os conhecimentos, os recursos de que nós temos que dispor para poder ler um livro, compreendendo perfeitamente, percebendo como se constrói o sentido nesse livro. E, por outro lado, saber também utilizar as mesmas estratégias quando escrevemos os nossos textos. Nesse sentido, então, que a gente fez essa divisão das duas obras, que, na verdade, são duas obras complementares, dentro de uma ideia primeira, que leitura e escrita são atividades indissociáveis. Meu nome é Wanda Maria da Silva Elias, sou professora, trabalhei então em escola pública, em escola particular, no ensino médio, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Atualmente eu concentro as minhas atividades docentes na graduação e na pós-graduação da PUC de São Paulo. Sou coautora, juntamente então com a professora Ingdori Koch, dos livros Ler e Compreender, Ler e Escrever, e coordeno uma coleção pela Contexto intitulada Linguagem e Ensino. É uma coleção que se volta especialmente para professores. Meu nome é Ingdori Lunefeld Vilaça Koch e a profissão professora. Eu fui professora de todos os níveis de ensino, fundamental, médio, superior, pós-graduação, e é um caminho ao qual eu dou muita importância, porque ele me ensinou muito. Eu sou autora de vários livros, mas eu vou dedicar atenção a esses dois livros, o Ler e Compreender e o Ler e Escrever. São livros escritos numa linguagem simples, com muitos exemplos, ilustrações, etc., para chamar a atenção mesmo e para esclarecer melhor os conceitos teóricos. O Ler e Compreender e o Ler e Escrever Vi que teu áudio está mutado. Certo. Era até Agora ali. sim. Vou voltar ali na Tá apresentação. certo. Então, é só para vocês verem o rostinho dela, né? Ela já estava bem idosa, né, nesse lançamento. E o último projeto de pesquisa foi sobre rotulação como estratégia meta-enunciativa de construção textual de pontos de vista. Não vou me debruçar sobre o que é isso, né? Como a gente tem pessoas de áreas diferentes. Mas aí, justamente, fui pesquisar quando é que foi o último artigo que ela publicou sozinha. Foi em 2008. Ela publicou também sobre o caso dos rótulos. Então, foi o último artigo que a gente tem no Lattes, né? Eu vi que o Lattes dela foi atualizado pela última vez em 2014. Eu teria que contar quantos anos ela tinha em 2014. Para ver, mas uma idade bem avançada, ela ainda atualizava o Lattes. Ou alguém atualizava para ela, não sei, mas imagino que ela mesma atualizava o Lattes, né? Imagina a gente. Então, falecimento dela. Em 2017, ela recebeu um prêmio muito importante, que é o título de pesquisadora emérita do CNPq, que é dado a pessoas ilustres que contribuíram grandemente com pesquisa, né? Como, por exemplo, ela. Em 2018, foi lançado um livro em homenagem a ela, chamado Linguística Textual, Interfaces e Delimitações. E dessa foto aqui, é uma das últimas fotos que se tem com ela, ela já na cadeira de rodas, bem idosa. Esse foi o lançamento desse livro em homenagem a ela. E aí, poucos meses depois, né, o livro foi lançado em março de 2018,
Olha só, 81 anos atualizando o Lattes. Pois é, né? E às vezes a gente pena para atualizar o Lattes, né? E ela com mais de 80 atualizando o Lattes, olha aí. E então, poucos meses depois, em maio de 2018, ela faleceu, né? Pouco tempo, então, o pessoal, eu brinco, né? Lançou a tempo o livro em homenagem a ela, porque logo depois ela veio a falecer. Certo, gente, seria isso sobre a professora ainda, como ela era carinhosamente chamada. Os alunos falam que ela era uma professora firme, assim, que ela não tinha tempo a perder, né, como orientadora. E justamente escolhi ela porque acredito que seja uma figura ilustre, assim, que me inspira como pesquisadora, né, como uma pessoa que foi pioneira numa área da linguística no Brasil, que fez muitas produções acadêmicas, também teve sua família, por isso eu acho legal. E fez parte aí do desenvolvimento da ciência no Brasil e da área acadêmica, como a gente viu, né? Passando, como ela falou, por professora em todos os níveis de escolaridade e também passando aí por mestrado, doutorado, fez o pós-doutorado, enfim. E uma coisa que eu queria falar também, que a gente pode conversar, hoje eu sou da teologia, né? Sou não, mas hoje eu estudo teologia. E eu fiquei muito impressionada quando eu vim para teologia, que a teologia é uma área muito masculina, muito, muito, muito masculina. Eu lembro que no meu terceiro semestre aqui no curso de teologia, foi a primeira vez que eu li uma autora mulher no livro. A primeira vez eu falei, professor, essa é a primeira autora que eu tô lendo aqui. E o curso de letras não. É isso que é interessante, até por isso que eu trouxe em Guedor, né? O curso de letras, ele é muito feminino. Então, você tem, talvez porque ele nasce com essa ideia de formar professores para a escola, né? E as professoras são, as mulheres são uma força grande no magistério, mas como um curso de letras, ele é fortemente feminino, que é uma coisa que eu vejo bastante diferença, às vezes, de outras áreas da ciência, né? Então, é isso. Muito boa, ver que a apresentação. Deixa eu parar aqui de gravar.